o Alex vai trazer um conteúdo mais expositivo para vocês, mas que acho que vai ser muito, muito importante. Bom, se alguém tiver alguma dúvida durante o papo que o Alex estiver falando, vocês podem deixar no chat, ou se quiser também levantar a mãozinha aí e abrir o microfone para perguntar, não tem problema, que ele vai super responder, tá? Podem ficar à vontade, que hoje é para vocês se desenvolverem, aprender, e vou estar aprendendo aqui com vocês também. Hoje eu vou ficar mais do lado do aluno também, para ouvir o que o Alex tem para dizer. Hoje nós temos a presença super especial do Alex, como eu já disse. Ele é nosso mentor aqui na UARI, também é diretor de produto já tem alguns anos, já foi nosso instrutor há alguns anos atrás, e também ele atua como escritor no site Product Oversee, que é ali um portal de produto. Então, tenho certeza que ele entende muito bem sobre o que ele está falando. Alex, muito obrigada por você ter aceitado o convite e compartilhar com a gente um pouquinho de todo esse seu conhecimento. Eu sei que o conhecimento é aquela coisa mais preciosa que a gente tem, então, muitíssimo obrigada. Oi, Bia, obrigado pela introdução, obrigado pelo papo. Bom vê-los aqui, para você que está ao vivo, para você que vai assistir a gente no futuro também. É um prazer estar na UARI, escola que eu vi nascer na área de produtos, e seguimos aqui contribuindo para a comunidade, fazendo com que possamos amadurecer juntos. E como a Bia comentou, vou só reforçar, por favor, deixem os microfones abertos caso vocês queiram falar alguma coisa, me interrompam do início ao fim, não tem problema. A ideia é justamente que a gente possa trocar bastante. E independente do momento de senioridade, independente da experiência de vocês, para quem está migrando para produto, para quem já trabalha, para quem está em áreas de negócios e que tem seus projetos também, esse conteúdo se encaixa, vai ser super relevante. Então, vamos aproveitar juntos. É a grande vantagem de quem está aqui ao vivo, versus as pessoas que vão nos assistir no futuro. E, turma, para começar, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E, só para fazer uma introdução rápida, quem sou eu, né? Então, eu sou casado, tenho 2 filhos, estão vendo a foto deles pequenininhos aí, Olívio e o Valentim. Sou nômade, morei em algumas cidades diferentes, dentro e fora do Brasil, além de viagens que mudaram a minha vida. Sou apaixonado pelos estudos, pela leitura, tanto que consegui encaixar isso no meu propósito profissional também. Sou head de produtos no GRAM, que é uma edtech, que trabalha em preparatório para concursos públicos, graduação, pós-graduação, escola de coding, enfim, uma edtech com um portfólio bastante extenso. Além disso, como a Bia comentou, tem alguns artigos publicados no Product Oversee. Quem quiser conhecer mais de produto, quem tiver esse estilo de ensino mais ativo, que gosta de ir lá consumir, estudar, acesse o Oversee. Tem muito conteúdo interessante escrito pelas próprias pessoas da comunidade de produtos no Brasil, que é um diferencial importante para que você escute as pessoas reais, trazendo questões reais. Assim como o Product Gurus, que foi um podcast onde eu participei da sua organização, da criação de vários produtos lá atrás, desde quando éramos 1.700 pessoas seguidoras, e hoje um dos podcasts top 10 na área de carreira na Apple Podcast, já tem, enfim, seus dezenas de milhares de seguidores. Também é um lugar muito interessante para vocês consumirem conteúdo além daqui. Professor na UARI, na Produtos Incríveis. Então, galera, vamos lá. Vamos falar sobre conexão da estratégia do teu produto, do teu projeto, com a estratégia da empresa. E antes de entrar nos slides, vou começar dizendo que isso costuma ser uma das maiores dores das pessoas. Dou bastante mentoria, converso com muita gente, vejo isso em inúmeras empresas de diferentes tamanhos, portes, empresas startups de 30 pessoas, a empresa de 6.000 pessoas, esses problemas existem. Geralmente há uma grande desconexão entre a estratégia da empresa com aquilo que se faz no produto no dia a dia. Há muita gente que às vezes bate a cabeça porque não enxerga essa desconexão. Então, o objetivo hoje é bater um papo sobre tudo isso. E por isso, mais uma vez, tragam suas dúvidas para cá, vamos conversar juntos, tá bom? Para que a gente possa falar da conexão do produto com a estratégia da empresa, é importante a gente entender, acima de tudo, como que diversas camadas da governança de uma empresa funcionam.
Esse aqui é o modelo super generalista, que acontece em 95% das empresas, talvez com nomes diferentes, mas vocês vão entender que as estruturas são muito similares. E a gente precisa começar entendendo como é que a dinâmica corporativa funciona, para depois a gente descer isso para produto. E aqui a gente tem várias camadas. Vamos navegar no diagrama, tá bom, pessoal? Então, assim, lá em cima, no canto superior esquerdo, a gente tem fundamentos estratégicos, a famosa missão, visão e valores, né? Às vezes tem propósito, tem uns nomes mais bonitinhos para o que acontece aí, mas a gente tem fundamentos estratégicos. A gente tem análise competitiva e direcionamento estratégico, fechando essa camada lá de cima. E ali dentro é onde acontecem análises de mercado, é onde o C-Level se debruça sobre a concorrência, sobre o mercado, cenários de caos, cenários positivos, análise SWOT, enfim, um montão de coisas acontece dentro da análise competitiva. Ou seja, a partir dos fundamentos estratégicos, daquilo que a empresa quer fazer, para onde ela quer ir, se traça uma análise competitiva. Depois a gente vai para um direcionamento estratégico, né? Os famosos planejamentos estratégicos, em que toda empresa define seus temas, tem uma estrutura, estrutura da companhia, que é o ponto, modelos de negócios, o que a gente precisa fazer com relação ao nosso portfólio de produtos, etc. Depois que essa camada superior está definida, a gente parte para a tradução da estratégia. Objetivos estratégicos, os famosos OKRs estão ali dentro, indicadores, metas, é uma área tática. As iniciativas, os projetos entram aí, a evolução dos produtos entram aí. A partir do momento que as áreas da empresa definem seus objetivos estratégicos, suas iniciativas, a gente tem a questão do planejamento orçamentário, né, avaliação de modelo de budget das várias áreas, dos projetos, que tem alguns ciclos, algumas vezes. E aí a gente entra numa área de feedback. A gente executa as ações que estão planejadas, às vezes elas estão planejadas a longo prazo, às vezes curto prazo, às vezes não tem planejamento, mas no final do dia tudo isso acontece de um jeito um pouco mais caótico, e é natural, tem empresas que o contexto é esse mesmo. E aí quando a gente começa a executar as ações, existem os planos de comunicação, né? A gente precisa contar isso no mercado, precisa contar isso para o nosso cliente, para o nosso usuário, e aí começam os feedbacks. A partir do momento que eu ponho algum projeto no ar, a partir do momento que alguma coisa vai para a mão do meu cliente, eu tenho feedback desse cliente, eu preciso monitorar como é que os indicadores estão indo, eu aprendo com o que o mercado vai responder com relação àquilo que eu estou lançando. Isso aqui vira um ciclo, né? Ciclo de uso, ciclo de aprendizado, que vocês estão vendo aí, voltando para os objetivos estratégicos. E de vez em quando, de tempos em tempos, a camada superior da empresa olha para tudo isso e volta a refazer análises competitivas, a entender o cenário, saber o que muda, o que não muda, né? Isso aqui é um ciclo, né? Essa roda gira. O período, tanto faz. Tem empresas que fazem um planejamento mais a longo prazo lá em cima, e aqui tem um cascateamento anual. Tem empresas que não tem isso tão bem organizado, então fica voltando o tempo todo. O importante é que isso é um ciclo. Por que é importante a gente fazer essa leitura? Para que a gente entenda que lá em cima é onde está a estratégia da empresa. E a gente não muda a estratégia da empresa na área de produtos. A gente vai falar sobre isso muitas vezes. A gente muitas vezes contribui para a formatação da estratégia, né? A gente vai ver um diagrama de carreira daqui a pouco, para vocês verem que as pessoas mais cedas na área de produto, elas de fato contribuem para a construção da estratégia. Mas a equipe de produto, no final do dia, ou equipe de projeto, se você estiver nesse contexto de projeto, é uma equipe tática. Nós traduzimos a estratégia da empresa. Então, acima de tudo, é importante que a gente entenda qual que é esse direcionamento estratégico. Anotação de caderninho, assim, aquelas coisas que caem em prova. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa de produto precisa fazer? É entender qual que é o direcionamento estratégico. Isso é top-down. A gente vai ver de novo, tem algumas pessoas que participam disso, mas a estratégia da empresa ela é top-down, ela tem muito mais contexto ali, né? É uma área que é uma área do planejamento estratégico, né, direcionamento estratégico, que envolve um montão de departamentos, que envolve várias ciências dentro da empresa. Então ali não é produto que define. Eu estou reforçando isso muito bem,
porque a gente precisa entender que produto é uma área tática, que executa estratégia, que traduz a estratégia a partir de uma experiência digital, de um aplicativo, de um site, de alguma experiência. E a gente precisa entender qual que é o direcionamento estratégico. Então, o primeiro ponto é, se as pessoas de produto não entendem qual é o direcionamento estratégico, a primeira coisa que elas precisam fazer é perguntar, é ir atrás, é cobrar das suas lideranças para que fique claro qual que é essa estrutura da empresa, quais são os temas estratégicos do momento, quais são os modelos de negócio que a gente está trabalhando, quais são os produtos em destaque que a gente tem no portfólio, qual que é a proposta de valor que a empresa pretende colocar para o mercado. Só daí é possível a gente definir uma estratégia de produtos, ainda mais uma estratégia de produtos que vai dar certo, que vai funcionar. Então, a área de produtos é essa cola, é essa conexão entre o direcionamento estratégico e aquilo que a gente vai pôr na mão do nosso usuário. Super importante entender isso. E eu vou até fazer uma micropausa aqui para entender. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, está tudo bem. Porque esse entendimento é super importante. Nós estamos neste pedaço da governança corporativa, na tradução da estratégia. Então, se você não sabe, pode ser uma falha de comunicação da empresa, pode ser um problema de governança, mas como pessoa de produto, que está assistindo este material, seja ao vivo, seja gravado, agora você sabe que você tem que ir atrás dessa informação, então. Saia da caverninha de produto e busque a informação do direcionamento estratégico. Isso está projetado em algum lugar, isso está em algum PPT, isso está numa Culture Rocks, sua liderança precisa saber. Então, você, como pessoa de produto, saiba qual é esse direcionamento estratégico. Só daí o restante vai fazer sentido. Tudo bem até aqui, galera que está no ao vivo com a gente? Façam reações, aquelas Perfeito. palminhas, né? Aquelas mãozinhas por cima. Vamos usar os nossos recursos a nosso favor. Então, beleza, galera. É aqui que a área de produtos está inserida. Tá bom? A partir daí, vale a pena a gente entender, dentro do seu papel, onde que você se encaixa. Como eu falei, né? Existem várias senioridades dentro da carreira de produto. Então, eu trouxe aqui um diagrama do Diego Eis para que a gente possa fazer essa reflexão. Quanto mais sênior for a sua posição, mais você participa do contexto estratégico da sua empresa. E aí mais autonomia sobre isso você vai ter. E quanto menos sênior é a posição, é natural que ela tenha uma participação mais tática, que ela receba esses direcionamentos estratégicos e trabalhe em cima dele, num contexto mais localizado. Então, no eixo vertical, a gente tem um contexto de autonomia, né, dessa posição, e ali no eixo horizontal a gente tem a atuação, onde que a pessoa gera impacto na empresa. Carreira de produtos é essa que está na tela, né? A posição de entrada é de APM, Associate Product Manager, uma vaga ali como se fosse o equivalente a um trainee em outras posições. Aí você vai alcançando o nível de senioridade como Product Manager, você passa a ser líder de outros Product Managers quando você assume a posição de GPM, ou seja, um grupo Product Manager. Aí você atinge posições de head, diretoria, C-level. Isso vai depender de cada empresa tem algumas nomenclaturas para chegar lá em cima. O ponto é que é isso, quanto mais hierarquicamente você tiver percorrido, mais vai ser o teu contexto de participação na definição da estratégia. Tá bom? E mais importante vai ser o seu papel de descer esse direcionamento estratégico para as pessoas que estão ali. E aí os exemplos que a gente vai ver daqui para frente na apresentação vai ser muito vinculado à construção de um produto. Então, sempre partindo do princípio que nós sabemos qual que é o direcionamento estratégico. Se você não sabe, quem está em cima de você, nessa escadinha aqui que a gente está mostrando na tela, precisa te contar. Tá bom? Então é isso. Se incomodem bastante e vão atrás desse direcionamento estratégico para daí o teu produto conectar tudo isso. Uma frase que pode mudar a vida das pessoas de produto. Mudou a minha lá atrás e eu gosto de refraseá-la sempre. Produto traduz a estratégia da empresa. Beleza? Então é isso que a gente faz. A gente traduz a estratégia da empresa enquanto a gente gera valor para o nosso usuário, seja lá de qual segmento que você for. Então, quando a gente conseguir fazer essas duas coisas, a gente está fazendo um bom trabalho de produto. É sobre isso que a gente tem que ser avaliados. Consigo entregar a estratégia da empresa ao mesmo tempo que eu transformo a vida das pessoas que estão usando o meu produto. Se eu conseguir fazer as duas coisas, pronto. Aí a gente tem disrupção, aí a gente está fazendo um bom trabalho. Então, pessoal, partindo desse princípio,
como é que funciona a definição de produto. Em cima, né, nos itens 1 e 2, a gente tem a visão e estratégia do produto. A visão e estratégia do produto não são a visão e estratégia da empresa, elas são essa conexão, quando a gente consegue conectar a visão do nosso produto à estratégia da empresa. Com isso, a gente define qual é a estratégia e a entrega de valor, e é muito comum que as empresas trabalhem com OKR. Então, dentro do universo de produto, esses itens 1 e 2 estão num contexto estratégico de produto. E a gente tem a entrega do produto, né? A gente tem a ideação de soluções, a gente organiza roadmap, story map, nosso backlog de maneira geral, e a gente entrega isso e coloca isso na mão das pessoas. É assim que a gente gera valor. É muito importante trabalhar com Discovery, tem conteúdos interessantíssimos na Vale sobre isso, eu dou aula de Discovery, enfim, eu sou uma pessoa que, inclusive, lá no Project Oversee eu tenho textos de Discovery, um deles foi um dos top 3 mais lidos no site no ano passado, então acessa lá, dá uma consumida, porque é importante. Porém, no final do dia, a gente entrega valor quando entrega o produto. Então, é importante a gente fazer Discovery para poder chegar no melhor produto possível, mas a nossa entrega de valor, ela está geralmente quando a gente entrega um produto. Salvo discoveries que a gente faz e consegue invalidar uma puta ideia que parecia incrível para a empresa, mas a gente descobre que não seria bem assim. Então, são os casos raros que a gente consegue gerar valor não entregando alguma coisa. Bom, e aí como é que funciona a construção do produto? A gente tem uma visão, ou seja, por que que aquele produto existe. A gente tem uma estratégia do produto, que é como eu vou entregar essa visão. E aí a gente tem a entrega, que basicamente é o que esse produto faz, o que esse produto é, ou o que é uma funcionalidade dentro de um produto mais complexo. E é muito natural, vou voltar aqui alguns passos, é muito natural nessa construção de carreira, a PMs, PM Júniors, até mesmo PMs plenos, muitas vezes, estarem conectados e desenvolverem funcionalidades dentro de um produto. Que, inclusive, vão ser alguns exemplos que a gente vai ver mais para frente. E eu tenho um bônus aqui para mostrar de um planejamento mais macro, né, de um produto inteiro dentro de uma empresa. Mas é muito comum que APMs, júniores e plenos estejam trabalhando em funcionalidades dentro de um produto maior. Mas esse contexto é o mesmo. A sua funcionalidade está dentro de um porquê, porque aquele produto existe, você vai trabalhar com uma parte dele. Aí você precisa definir uma estratégia, ou seja, como eu vou saber que eu estou entregando aquela visão, que números que eu vou perseguir para confirmar que eu estou entregando aquela visão, e a gente tem o quê, que é a funcionalidade propriamente dita, a experiência do usuário, aquela tela. Parênteses, agora meu filho mais novo está chegando, então é muito comum que vocês escutem gritinhos, barulhos, coisas de crianças que se popularizaram no home office. Então, a qualquer momento ele aparece por aqui. E aí, produtos entra no topo dessa pirâmide, né? O nosso produto, o nosso desenvolvimento, ele vai aparecer justamente no topo da pirâmide. A entrega está aqui em cima. Mas a gente precisa pensar nas outras duas coisas. E esse é um trabalho importante de produto. Então, quando eu tenho a minha visão de produtos e quando eu tenho a estratégia do meu produto, eu parto do princípio que eu estou fazendo essa conexão com o direcionamento estratégico da empresa, que a gente viu lá nos primeiros slides. Criando uma visão de produto. Então, aqui eu vou apresentar algumas técnicas de como a gente faz isso, do porquê que isso é importante, e vou trazer alguns exemplos. Claro que isso aqui é conteúdo relevante, mas a gente tem só 1 hora de talk, então ele vai ser super resumido. Convido vocês a pesquisarem mais e consumirem outros conteúdos a respeito disso. Mas também, se quiser marcar mentoria, se vocês já são alunos da UARI, eu estou lá com as agendas abertas dos mentores, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre procurar no LinkedIn também, que a gente vai batendo um papo. O melhor possível para os próximos 30 minutos que a gente tem aqui no bate-papo. Em resumo, tecnicamente, o que é uma visão de produto? A visão de produto é alguma coisa, veja bem, é alguma coisa. Existem muitos frameworks para você desenhar, escrever a visão de produto, mas o artefato, ele não é o mais importante, embora vocês precisem usar artefatos para poder alinhar com as pessoas essa visão de produto. Mas no limite, no final do dia, é aquilo que descreve o futuro que se pretende criar. Okay? A visão de produto é alguma coisa, é um artefato, é uma frase, é um slide que comunica o que se pretende atingir. Okay? Então, quando estivermos falando de visão de produto, é isso.
É algo que você escreveu, que você alinhou, que você rodou pela empresa com seus principais stakeholders e registrou isso. E as pessoas estão alinhadas, as pessoas sabem o que é uma visão de produto. E você, no dia a dia, nas suas plannings, né, nas reuniões com o time de desenvolvimento, naquilo que for o mais tático possível daquilo para com quem está desenvolvendo o produto, você vai lembrar isso todas as vezes. Galera, essa aqui é o direcionamento estratégico da empresa. Dado isso, essa aqui é a nossa visão de produto. E a gente vai fazer essa funcionalidade incrível aqui, porque está conectado com isso e com aquilo, e a métrica que a gente pretende atingir é aquela. Então, a visão de produto é algo que você cria, que você alinha, ou que você cria junto com outras pessoas que estão mais conectadas ao negócio, ou em outras esferas dentro da empresa, e comunica para todo mundo o tempo inteiro. Tá legal? Exemplos a respeito da visão de produto. A visão de produto, ela vai derivar daquela visão da empresa. E ela vai depender, ela sempre vai depender de qual é a estratégia da empresa. Então, aqui tem um exemplo de coisas que vocês certamente conhecem. A Amazon é uma empresa, ela tem inúmeros produtos lá dentro e ela tem uma visão. A visão da Amazon é ser, no planeta Terra, a companhia mais centrada no usuário. Ela quer construir um lugar onde as pessoas podem encontrar e descobrir qualquer coisa e comprar online, ok? Essa é a visão da Amazon. Qual que é a visão do produto Kindle? Muito simples e é maravilhosa, é super elegante. A visão do produto Kindle é substituir o papel. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas de produto estiverem fazendo dentro do Kindle tem que ser melhor ou igual, em geral melhor, do que o que as pessoas têm ao consumirem um livro no papel. Essa é a visão do Kindle e ela está conectada com a visão da empresa, porque se eu posso comprar qualquer coisa, encontrar qualquer coisa, naquilo que for substituir o papel, naquilo que for consumir livros, eu preciso ter isso conectado dentro do meu Kindle. Preciso encontrar qualquer livro, comprar qualquer livro e ler no meu Kindle enquanto eu substituo o papel. Então, essa é a visão de produto. Ela não é a estratégia do produto. Ela é perene. Ela não vai mudar. Ela pode mudar de vez em quando, mas ela não vai mudar quase nunca. Parece que a luz. Obrigado. Então é isso. Essa é a visão de produto. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar? Vou colocar à disposição de vocês para tirar dúvida. Senão eu vou tocando. Beleza, turma. Então, pegando como exemplo aquele aplicativo roxinho do mercado financeiro que todo mundo conhece. Para exemplificar aqui um pouco desses exemplos. Todo mundo conhece o Nubank. Todo mundo sabe, enfim, acompanha a coisa do Nubank. Dentro do contexto Nubank, existe a Nuconta. Imagine que você é um dos PMs que trabalha na Nuconta, né? Na conta corrente no Nubank. Ou seja, você não está trabalhando no cartão, você não está trabalhando os seguros, a parte de cripto, nada disso. Você trabalha na Nuconta. É você, PM, que recebe todos os direcionamentos estratégicos do Nubank que a gente viu lá em cima. Um exemplo do que você poderia escrever como visão de produto, sendo um PM, uma pessoa que vai trabalhar na funcionalidade de poupança, entre aspas, que o Nubank lançou, poderia ser transformar os brasileiros em poupadores, ao invés de gastadores. E aí, você vai ter um montão de argumentos, você vai ter um monte de insumos para dizer por que essa visão é importante. Notícias de mercado, história dos brasileiros, etc, 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 etc. E você vai precisar conectar isso a um plano de negócios que faz sentido para aquele direcionamento estratégico. Mas, no resumo, a visão de produtos é transformar os brasileiros em poupadores, ao invés de gastadores. Essa é a visão, ela é inspiracional, ela diz onde a gente quer chegar. Depois disso, a gente parte para a definição estratégica daquele produto. Quais são os princípios de uma definição estratégica do produto? Que ela foca em um segmento por vez. Você pode ter expansão de Product Market Fit, mas isso é um assunto para um outro talk. O ponto é que quando você faz uma feature, você tem um segmento. Você busca um segmento. Você tem que fazer um público-alvo. Ela tem que estar alinhada à estratégia do negócio, obviamente.
Então, do mesmo jeito que a gente viu uma visão de produtos agora há pouco, que ela tem que estar conectada com a visão da empresa e com o direcionamento estratégico, aqui na estratégia mais ainda. O meu segmento tem que ter relação com aquele direcionamento estratégico que o modelo de governança me diz. Ela tem que estar alinhada com os números que a empresa está buscando. Ela, obviamente, precisa focar nos meus clientes, mas aqui tem uma reflexão importante. Ela não necessariamente precisa estar focada nos meus competidores. Você pode fazer benchmark, você pode fazer pesquisa, você pode entender como outras empresas estão resolvendo aquele problema. Mas o ponto é, não faça igual aos seus concorrentes, porque inclusive os problemas que ele tem você vai copiar. Então, quando você foca no cliente, entrega essas demandas estratégicas da empresa, você está no melhor contexto possível. E aí, assim como a visão de produto, ela tem que ser comunicada o tempo inteiro. Então, vou para uma planning, vou abrir uma reunião com o meu stakeholder a respeito do meu planejamento para o próximo trimestre. Eu preciso, como pessoa de produto, sempre lembrar da minha visão de produto e da minha estratégia de produto. Por que isso é importante? Como isso está conectado com a empresa. Porque, inclusive, galera, se a gente não tiver isso, a gente não prioriza a roadmap. A gente vai ver alguns assuntos de priorização daqui a pouco nessa apresentação e na parte da entrega. Então, assim, a gente precisa ter uma definição estratégica, a gente precisa saber qual número a gente está buscando e por que isso é importante da empresa. E aí, muitas vezes, a gente entra naquele processo de OKRs. Então, não vou entrar no assunto, também seria tema para um outro tópico, o OKR está super em moda, um monte de empresa utiliza, mas o ponto é que o OKR é uma ferramenta tática, uma ferramenta estratégica, porque a empresa tem uma visão, a empresa tem um OKR, a empresa tem a sua estratégia e a gente desenha alguns OKRs ali que é para dizer como a gente está pegando aquela estratégia, que números eu preciso atingir para dizer que a minha empresa mudou de patamar e conseguiu aquele objetivo estratégico que ela tinha. E é capaz de você ter isso por time. E isso acontecendo no modelo de governança da tua empresa, você também pode definir OKRs para o seu produto. Aqui tem alguns exemplos, que eles são muito subjetivos, acho que vale a pena a gente passar rapidamente, mas só para tangibilizar um pouco melhor como é que é essa relação da estratégia. Então, se no primeiro case a gente falou do Nubank, aqui só para dar um outro exemplo, e a gente daqui a pouco continua a história do Nubank, é o Quinto Andar. Né? Quinto Andar tinha como visão ser a maior imobiliária do Brasil até 2025. Isso é a estratégia da empresa, tá legal? Quinto Andar, tá lá em cima. Como objetivos, ser imobiliária com mais imóveis alugados em 2021. Lembra que a estratégia ela é o como eu vou atingir a minha visão? Se a minha visão é que será maior em 2025, em 2021 eu estou dizendo como eu vou subir um degrau mais para poder chegar nessa estratégia. E aí, o que pode ser um KR desse objetivo? Ter 1 milhão de imóveis alugados em 2021, porque no meu planejamento estratégico, no meu business plan, no meu benchmark, eu entendi que nenhuma imobiliária tem mais do que 1 milhão de imóveis alugados. Então, esse vai ser o objetivo estratégico da minha empresa em 2021. Descendo isso por nível de produto, é como se eu tivesse estratégia dentro do quinto andar, do time de aquisição e do time de anúncios. Então, no meu produto, eu não estou falando de roadmap ainda, gente. Olha só, isso é super importante. A gente primeiro define a visão e a estratégia para depois dizer o que vai ser entregue. Então, eu tenho um time de aquisição de inquilinos e nesse time eu tenho um meu objetivo estratégico, que é diminuir a fricção no onboard. Beleza? Essa é a estratégia do meu produto. Qual que é a estratégia do meu produto trabalhando no quinto andar para 2021? Diminuir a fricção no onboard. Como eu vou saber se eu estou conseguindo chegar nesse resultado? É tendo um onboard que não passa de 3 minutos. Então, eu tenho um objetivo estratégico e eu tenho um número que vai me dizer se eu estou chegando nesse objetivo estratégico ou não. Tá legal? E aí, partindo para aquele case do Nubank que a gente estava falando, né? O case da poupança, do controle financeiro. Se eu tenho uma visão de transformar os brasileiros em poupadores ao invés de gastadores, a minha estratégia para aquele ciclo pode ser daquele ano, daquele trimestre, daqueles 6 meses, isso vai depender de contexto para empresa, de empresa para empresa. Mas eu posso definir que a minha estratégia para este período é criar formas fáceis de acumular dinheiro. O que está faltando aqui nesse exemplo é a gente colocar os números assim como a gente fez no Instagram. Mas é para tangibilizar, para a gente continuar a construção daquilo que a gente falou sobre o Nubank na parte anterior. E aqui a gente está falando um pouquinho mais de estratégia do produto. Antes de eu partir para a parte que é mais entrega, que é mais delivery agora, feedback de novo. Assim, tudo bem. Como é que vocês estão aí? Vocês têm alguma dúvida?
Vamos conversar. Se alguma coisa não estiver fazendo sentido, não estiver claro, comentem aí, por favor. Tudo certo por enquanto, Alex. Boa, turma. Bom, aí vamos para a entrega, né? Que é aquele topo da pirâmide, aquela partezinha lá de cima, que é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo. Mas que é importante a gente falar sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, para que a gente esteja conectado com a estratégia da empresa. Toda essa primeira parte da apresentação, até agora, é o que costuma estar mais nebuloso, todo mundo que eu converso na área. Porque a empresa tem direcionamento estratégico, isso muitas vezes não está claro para as pessoas, ou as pessoas não sabem que elas deveriam ir atrás dessa informação. Aí a gente não constrói uma visão de produtos que conversa com a visão da empresa, e a gente não constrói uma estratégia de produtos e números que a gente pretende atingir para o nosso produto, que estejam conectados com o direcionamento estratégico da empresa. Isso aqui costuma ter mais problema. E aí as pessoas focam muito nessa parte daqui para baixo. Que para você que trabalha com produto, pode ser que várias coisas não sejam novidades. Mas o ponto é que, para tudo fazer mais sentido do que tem hoje para você no trabalho, é a gente percorrer essa esteira. É quando você tiver agora, final de quarta, né? Faltam 2 semanas para terminar o quarta, você vai entrar no próximo. Antes de você fazer o roadmap do teu produto, dá uma olhada, vê se você não consegue começar uma conversa de visão de produto, definir uma estratégia para o seu produto, para depois entrar no roadmap. O roadmap é o que a gente vai ver daqui para frente, assim, mas é a última parte. Se ele não estiver perguntando a estratégia da empresa, você pode usar essas coisas que a gente conversou aqui para isso, a chance do seu roadmap não ter sucesso, ou ele não ter tanto sucesso como poderia, é muito grande. Oi. Chuva. Então, vamos lá, galera, para o que é a construção do produto. Em geral, esse aqui é o fluxo de trabalho das empresas. Então, a gente tem a estratégia de produto ali na Pronto. Ela está sendo retroalimentada por outros escopos, outros lançamentos que você fez no seu produto, mas também por toda essa construção de visão e de estratégia de produtos conectados com a empresa. Daí você gera hipóteses, daí você vai para o roadmap, daí você prioriza, descarga, você decide fazer discovery, você vai para o delivery, aí você faz um discovery, descobre o que você precisa, e aí vai para o delivery. Então, esse aqui é o ciclo de desenvolvimento do produto, geralmente. E aquela parte de estratégia e visão ficou lá para trás. Então, entrando no detalhe aqui, mensagens importantes, crosstalk. Discovery. É importante que as pessoas se façam a pergunta se elas realmente precisam fazer um processo de descoberta. Descoberta de produto, que não é UX Research, são coisas diferentes, que não é simplesmente fazer pesquisa para o usuário. O mais importante é você se perguntar se você precisa de discovery. Se você realmente tem algum risco que precisa ser mitigado, ou se você não tem clareza de como você vai gerar valor, de como você vai potencializar valor, se você não tiver clareza de como você vai trabalhar growth naquilo que você está se preocupando fazendo no seu produto, aí você vai para o processo de discovery. E o mais importante é que ele não pode custar tão caro quanto desenvolver aquilo que você precisa fazer. Mas para deixar isso um pouco mais tangível, vamos falar rapidamente sobre discovery. Discovery é você avaliar o que é valor percebido versus o risco. É assim que você vai dizer se você precisa fazer discovery ou não. Então, assim, quais são os 4 riscos do case? Valor? Será que meus clientes vão comprar? Usabilidade? Será que eu estou entregando a melhor experiência para o meu cliente? Execução? Será que o meu time dá conta de desenvolver isso que precisa? E de viabilidade? Será que isso é importante para o meu negócio agora? E aí você tem valor percebido, que basicamente é um monte de coisas subjetivas ou alguns números que vão te dizer se aquilo faz sentido para o seu negócio ou não, se para o teu usuário também tem valor percebido ou não. E aqui tem uma técnica, vocês podem também encontrar muito mais conteúdo sobre ela, que é do Canvas de priorização de cotas, em que ele sugere o seguinte: se eu tenho muito valor percebido, ou seja, parece que faz muito sentido eu fazer aquela funcionalidade, por N motivos, e o risco é baixo, ou seja, o quadrante 2, alto valor percebido e risco baixo, eu tenho que desenvolver, entregar e ver o resultado daquilo. Um discovery não pode durar um mês se uma funcionalidade leva um mês para ficar pronta. Se você leva um mês para fazer pesquisa, leva um mês para desenvolver, é muito mais rico você desenvolver e colocar algum produto real nos seus usuários e coletar os feedbacks do que você ficar um mês fazendo pesquisa, que você vai ter sempre uma base amostral e essas conclusões vão ser qualitativas. Então, alto valor percebido, baixo risco, faz.
Alto valor percebido e muito risco, aí vai para Discovery. É só neste lugar que você coloca as coisas em Discovery. Quando algo tem muito valor para a empresa e para o usuário, só que tem um risco alto. Risco, também existem muitas formas de você avaliar risco, mas basicamente foca em algum desses 4 do Smart Game. Tem muito risco do meu usuário não comprar, produto novo, o mercado não está familiarizado com ele, beleza. Tem muito risco de eu não estar entregando a melhor usabilidade para o meu usuário? Pode ser, então eu vou fazer pesquisa de usabilidade. Meu time não sabe como desenvolver alguma coisa. Isso é um risco, e que geralmente a gente não fala que cabe discovery. A gente não está muito nessa conversa. Mas tem muito discovery para fazer aí. Eu digo a gente no sentido de comunidade de produto. Tá? Então, assim, tem algo com muito valor percebido, mas meu time não sabe como desenvolver, põe discovery, põe POC, prova de conceito. Deixa o seu time estudar antes de desenvolver alguma coisa. Então, isso é discovery também. Discovery de execução. Agora, se alguma coisa tem baixo valor percebido, aí você já precisa pensar 2 vezes. Baixo valor percebido com pouco risco, você pensa, você planeja fazer aquilo em algum momento. Geralmente você não deveria construir, mas é muito comum que produtos internos, sistemas internos estejam aqui. Ou seja, tem baixo valor percebido para o usuário, também não tem risco para o seu usuário, e aí é sempre difícil competir com essas coisas. Então, em geral, é importante que você construa, se a sua empresa não tem, você pode sugerir uma construção de um time de produtos internos ou um escritório de projetos para poder atender essas demandas que são importantes para a empresa, mas que geralmente é difícil de priorizar por conta do valor percebido. Agora, coisas com baixo valor percebido e alto risco, pare de discutir, não tem desculpa, não tem nada, desprioriza isso do seu roadmap. Tudo isso para a gente falar na parte de entrega, a respeito de alguma coisa que você precisa ou não fazer discovery. É muito comum que algumas entregas passem por discovery, mas antes de você sair fazendo o processo de discovery, pense se você precisa realmente fazer esse processo. Ok, vamos para o delivery. Indo para o delivery, aí você precisa construir os seus requisitos. Existem várias formas de fazer. O Story Mapping é uma queridinha da área de produto, em que basicamente você faz brainstormings, você constrói o teu produto de maneira colaborativa. Você pode ou não usar o framework do Story Mapping. Como aqui é um talk curto, novamente, assim, eu dou o nome aqui para vocês poderem pesquisar um pouquinho mais depois de como ele funciona. Mas a questão é, você, pessoa de produto, quando vai construir um produto novo, uma funcionalidade nova, é muito importante que você pense em processos colaborativos, você envolva diversas áreas da empresa, garantindo que você vai ter o foco primeiro no seu usuário, e depois nos interesses da empresa, que você consiga ter uma visão global mais próxima do todo na tua empresa, avaliando dependências, avaliando outros sistemas, descobrindo quais são os riscos, enfim, você precisa ter uma visão global de onde aquela funcionalidade está inserida dentro da companhia. E você precisa priorizar o que vai ser feito primeiro, o que é o must-have do seu produto, o que é nice to have, poderia fazer depois. É super importante você ter mecanismos para fazer essa priorização. E aí, falando em priorização, a gente vai entrar em mais alguns detalhes depois que a gente fala um pouquinho de roadmap, que é super importante, é um dilema para muitas pessoas de produto. Roadmap. Roadmap é o momento em que você organiza e faz o faseamento das suas ideias. O roadmap, por si só, ele é uma ferramenta de visualização. É um lugar onde você coloca as coisas para que as pessoas envolvidas na companhia possam saber aquilo que está planejado. Mas tem técnica para montar o roadmap também. E esse aqui é o conceito mais importante de todos. Independentemente se você está organizando o roadmap com datas mais definidas ou com datas menos definidas, se você faz um grande cronograma no final do dia, ou se você trabalha por quartas com um conjunto de entregas, o mais importante é o conceito por trás do now, do next, do later. É o now. Dado o teu contexto, dado aquilo que é possível na tua empresa, você tem algo para ser feito agora. No portfólio de produto, você tem várias linhas de coisas que estão sendo feitas agora. O que é o mais importante para a pessoa de produto perceber? Que no now, eu preciso ter um foco muito granular, eu preciso saber das coisas que precisam ser feitas no detalhe. Se alguma coisa precisa entrar em desenvolvimento, mas eu não tenho detalhe, ela vai para o next. Ela precisa ser refinada. Se é uma demanda de um time interno, eu preciso ir lá conversar com essas pessoas para que a gente possa transformar o escopo em algo muito granular, para que seja específico, para que seja possível desenvolver
requisitos técnicos e desenvolver telas a respeito daquilo. Se eu tenho só uma ideia, e essa ideia não tem nenhuma granularidade em sua descrição, eu preciso refiná-la melhor. Então, ela não pode ser feita agora. Esse é o ponto do roadmap. Ela não pode ser feita agora. E aí, infelizmente, talvez eu não esteja entregando a estratégia da minha empresa porque eu não tenho isso. Então, a gente corre para ter. E quando você estiver pensando no now, este escopo granular, tem que estar muito amarrado com aquilo que a gente definiu como estratégia de produto e, consequentemente, como estratégia da empresa. Eu preciso garantir que as funcionalidades, que qualquer detalhe que eu esteja fazendo aqui no now, esteja endereçando aqueles objetivos estratégicos. E é muito, 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 muito comum a gente esquecer disso ao longo do processo, né? Porque são meses depois do planejamento, a gente não costuma entrar na ferramenta de OKR todo dia, deveria, mas não é capaz de que a gente não faça. O redemoinho do dia a dia, as priorizações que vêm de voadora, elas atrapalham muito o nosso processo. A gente poderia aqui ter um outro talk só sobre construção de roadmap, mas para esse talk de hoje, que é sobre conexão com a estratégia, o mais importante é a gente pensar no now. Esse escopo granular, esse escopo muito focado, meu público-alvo, o que eu espero com aquelas funcionalidades do now, precisam estar conectadas com o direcionamento estratégico que a gente viu nos slides anteriores. Senão, nada faz sentido. Se você já trabalha com produto, se você está aqui porque você está sentindo alguma dor a respeito dessa conexão com a estratégia, se você tem esse sentimento, não tem problema. Você pode pegar todo o roadmap que você tem agora e refazer as priorizações desse roadmap, desse backlog, a partir das lições aprendidas aqui nesse bate-papo. É importante, você deve fazer isso. Se você não sabe qual é o direcionamento estratégico, vai lá e pergunta, pede, aproveita que finalzinho de quarto, sabe? O que a empresa está planejando para o próximo quarto? Eu quero saber. Tem uma coisa muito importante. Isso não é só para pessoas de produto, é para qualquer profissional. Todo bom profissional quer saber para onde ele está indo. Ele quer ter uma visão de médio e de longo prazo. Todo bom profissional quer saber por que ele está ali. Então, você vai ser uma boa pessoa, você vai ser bem visto na empresa se você for atrás desse direcionamento estratégico. Isso também vai te dar empoderamento, você vai começar a discutir com as pessoas assuntos mais interessantes. E aí você pega todo esse roadmap e faz uma reavaliação, se ele de fato está conectado com os OKRs, se ele está conectado com os números que você precisa atingir, se existe uma hipótese do porquê fazer a funcionalidade a respeito do direcionamento estratégico. Se eu fizer a funcionalidade A, existe alguma hipótese de qual número eu deveria alcançar para saber se ela teve sucesso ou não? Para saber se eu estou mexendo em algum indicador da empresa? É isso que a gente precisa fazer. E aí, voltando para aquele case do Nubank, a gente tem um produto de controle financeiro, cuja visão é transformar os brasileiros em poupadores ao invés de gastadores, na qual a estratégia é criar formas fáceis de acumular dinheiro. Aí vai lá o PM do Nubank e cria a feature guardar dinheiro, né? Que tem toda uma ciência aqui por trás, tem todo um copy bacana que chama guardar dinheiro e não poupança. Tem até questões regulatórias, por que você não pode chamar de poupança, porque tem regras, tem rendimentos específicos, etc. Então tem toda uma mágica aqui com relação a essa entrega 1. Mas é só para a gente poder seguir aqui o raciocínio e falar desse case do Nubank. E aí, para saber se você vai guardar dinheiro, se você vai fazer a funcionalidade B, a C, a D, se o teu roadmap está fazendo sentido com a visão estratégica, existem ferramentas de priorização. E aqui eu vou trazer algumas delas para a gente caminhar aqui para a reta final do talk. E uma coisa importante, que também não é muito comum, não se fala tanto assim na área de produto, que é quando usar cada uma delas. Porque você não vai encaixar, você vai poder pegar algum desses frameworks, eles não vão dar tão certo assim no dia a dia se eles não tiverem no contexto ideal para serem usados. Antes de eu avançar pelas priorizações, só quero saber se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, e a gente toca em frente aqui. Esses são muito fofos. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre talvez as 3 mais simples e mais úteis ferramentas de priorização que você pode ter ali para priorizar o teu roadmap. Lembrando, se você já tiver com o roadmap definido, você pode pegar só o que está no curto prazo, no seu now, e passar por uma dessas aqui para ver se elas de fato estão conectadas com o direcionamento estratégico da empresa. Matriz de esforço e priorização. A mais simples de todas. Essa matriz que vocês estão vendo na tela, se você digitar matriz de esforço,
no Google você vai ver essa imagem. Vai ver um montão de outras por aí. Você pode usar essa daqui. Quando que a gente usa uma matriz simples dessa? Quando você tem contextos imprevisíveis, ou seja, você tem demandas, funcionalidades que elas vão aparecer ao longo do tempo, no espaço muito curto, e você não tem hoje um grande backlog para endereçar. Então, assim, seu backlog é enxuto, é imprevisível, e você precisa tomar uma decisão muito rápida. É nesse contexto que você utiliza uma matriz de prioridade. Se você tiver um escopo gigante, um projeto à la ERP, por exemplo, não dá para você usar isso, porque são muitos recursos, são muitas funcionalidades, e não vai dar para você decidir o que você vai fazer primeiro, de um jeito simples, numa matriz, que é simplista também. Mas se você tem que tomar uma decisão rápida, se tem poucas coisas na mesa para decidir, ela funciona. E como é que ela funciona? Basicamente, o que você tem é a vendo aí na tela. Assim, você tem um eixo vertical que determina esforço. Para você dizer qual é o esforço, é importante que você esteja com as pessoas que estão envolvidas naquele desenvolvimento para dizer qual é o esforço. Você precisa ter algum detalhamento a respeito daquilo que precisa ser feito. Lembra, vou voltar aqui. Para ela estar ali, ela está no now, e você tem um escopo granular, você tem um escopo muito específico, você tem as histórias do usuário, você tem uma tela dizendo o que é aquele negócio. Aí você tem impacto. E o que é impacto? Cara, só não usa impacto. Assim, só não usa essa palavra solta, super subjetivo. Se você fez a lição de casa, você entende o direcionamento estratégico da empresa, você construiu uma visão de produto, você tem a estratégia do produto, você definiu um número que a tua squad, que a tua tribo está buscando. Então, é esse número que você põe no impacto. Ou seja, de todas as coisas que estão aí na tela para fazer, qual delas me deixa mais perto, qual delas eu tenho a hipótese de que deixa mais perto de atingir o número X. Aquilo é o impacto. E, bom, você tendo esses dois insumos de esforço e de impacto, o framework vai te dizer o que você faz agora, o que você planeja fazer, o que você faz quando der, e aquilo que você, de repente, nem vai fazer, porque o esforço é muito alto e o impacto é muito baixo. Mas é uma forma de você organizar o seu backlog. Segundo item é o RISE. O RISE tem um artigo do Intercom muito bom sobre o RISE. RISE é Reach, Impact, Confidence e Effort. Bom, a gente está acostumado com um montão de coisas em inglês na área, né? Mas é isso, o Reach é alcance, impacto é justamente esse impacto de negócios que a gente falou agora. Confiança é se você está confiante dos números que você colocou nas colunas anteriores. Pode ser que às vezes você não esteja tanto de um número A ou de um número B. E esforço é literalmente o esforço para desenvolver aquilo. Daí, o RISE ele é importante para contextos com alguma previsibilidade. Ou seja, se na matriz eu estou pegando contextos super caóticos, no RISE eu tenho sim alguma previsibilidade. Eu tenho um conjunto de várias coisas que um dia foram mapeadas, que um dia me pediram e que eu preciso desenvolver. Então, funciona bem para escopos maiores, para backlogs maiores. E aí você usa os dados que você tem naquele momento para priorizar o RISE. É comum alguns PMs assim buscarem um contexto perfeito, ele nunca vai existir. Então, é isso. Usa o que você tem de dados agora para tomar uma decisão, para fazer uma priorização. E se você também não está confiante, conversa com mais algumas pessoas, saia sempre da caverninha de produto, para você ter insumos, para você entender qual é o contexto, por que alguém pediu aquilo. Isso vai te ajudar a tomar decisão nessa priorização. E aqui tem um modelinho do RISE, exatamente como está no site, tem um artigo muito bom do Intercom. Inclusive, você pode baixar uma planilha que já tem esses formatinhos prontos para você utilizar. Então, é isso. Assim, qual que é o alcance? É para todos os meus clientes? É para boa parte dos meus clientes? É para uma parte mediana? Não precisa nem colocar um número propriamente dito aqui, mas você tem hipóteses de como que você vai atender a tua base. Qual que é o impacto para o negócio? Você pode usar aqui esse rating, né, de 0 a 3, mas eu te sugiro a colocar número do seu negócio. Você trabalha numa tribo de growth, você tem uma meta de aquisição de alunos, aquela iniciativa vai trazer uma meta alunos, né, no contexto de tech. Você está numa tribo de growth, você tem uma meta de aquisição de usuários, aquela iniciativa que você tem no backlog prevê trazer quantos novos usuários, é esse número que você põe ali. Limite de confiança a respeito dessas estatísticas, e aí junto com o seu time de desenvolvimento, ou com pelo menos o líder técnico, você define ali um grau de esforço. Então, é nesse contexto que você utiliza o RISE para priorizar o detalhe do seu roadmap. Se você usar bem o impacto, se você usar bem o alcance, e se você tiver definido uma estratégia de produto,
A chance de você estar conectando o teu backlog com a estratégia da empresa é muito grande. E aí tem o Moscou, que já é uma técnica completamente diferente das demais e que é ideal para projeto, para coisas mais previsíveis, idealmente para aquilo que tem um escopo mais fechadinho, tem começo, meio e fim. Ele funciona bem para backlogs muito grandes e ele é necessário que você tenha muito alinhamento com o stakeholder. Por que você precisa ter muito alinhamento com o stakeholder? Olha esse quadrinho aqui do lado, né? A técnica consiste em você categorizar todo o teu backlog, todo o teu roadmap, naquilo que é must have, ou seja, é essencial para o teu produto funcionar, para ele ter um mínimo de valor e ser utilizado. Você categoriza coisas com should have, ou seja, tem que ser incluído para que o seu produto esteja completo, não significa que vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Aí já tem o could have, é o mais famoso nice to have aí, corporativo, né? Pô, seria legal se tivesse. Ou seja, isso pode ser feito ao longo do tempo. Pode ser útil, mas não é fundamental para o seu produto existir. E aí, por que você precisa de muito alinhamento com o stakeholder? Além dos itens acima, o want have. Ele é bom para aquelas reuniões de inception, para aquele começo de projeto, para vocês definirem juntos o que o seu produto não vai ter. Está muito conectado com outras técnicas, né? Tipo, o não é, faz, não faz, etc. Então, é aí que entra o want have, o que o meu produto não vai ter. E aí, de novo, você precisa ter bastante escopo, você precisa ter muita previsibilidade do que vai acontecer, você não pode ter mudança de incluir itens novos toda hora, porque senão você não vai conseguir fazer isso aqui o tempo todo. E você vai fazer bastante alinhamento com seus stakeholders para garantir que está todo mundo alinhado em cada uma dessas categorias. Aí você categoriza, prioriza, começa fazendo o must-have. Dica importante, numa conversa que a gente teve hoje, inclusive na empresa. Quando eu sei que eu estou perdendo a mão, né, nessas coisas todas. Quando o seu must-have ele está com mais de 60% do escopo todo do projeto. Se você tem 60% ou mais do seu esforço ou do escopo do teu projeto em must-have, é porque não está must de verdade. Talvez você possa enxugar um pouquinho mais e colocar as coisas num could ou num should-have. Pensa que o must-have é aquilo que é essencial para o produto existir. Você conseguiria rodar, você conseguiria gerar valor, impacto para o negócio se você tivesse só o must-have. É a história do MVP, aqui no caso, você usa essa técnica para aqueles MVPs grandões demais. Bom, gente, aí para fechar, aquelas frasezinhas de impacto autoral minha, em que é importante a gente lembrar que a área de produtos tem a missão de tangibilizar a estratégia da empresa e gerar valor na mão do cliente para resolver uma dor real. Então, isso é super importante, né? É por isso que a gente faz tudo que nós fazemos, para gerar valor para a empresa e transformar a vida das pessoas. Então, essa é a minha mensagem final. Consegui ser super on time na nossa apresentação, mas temos um espacinho aí para vocês perguntarem, para interagir. Se alguém quiser também compartilhar uma dor aí no seu dia a dia, compartilha para que a gente possa trocar ideias e te ajudar eventualmente. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo papo. Foi bom estar no contexto ao ar de novo e contem comigo. Vamos conversar um pouquinho agora. Arrasou, Alex. Alex! Oh, desculpa, não levantei a mão já. Imagina, pode falar. Boa tarde, quase noite a todos. Aqui meu nome é Júnia. Tenho o prazer aí de trabalhar com a Alex atualmente no GRAM. E trouxe para esse momento aqui também a Ana Flávia e o Aloísio. A gente não está na área de produtos, a gente está na área de projetos, mas a gente tem participado de uma mentoria aí, principalmente eu, a Ana e o Aloísio não, mas eu e uma outra colega de trabalho, para a gente entender aí as melhores oportunidades aí dentro do que a gente vem atuando na área. Então, na verdade, eu quero agradecer pelo convite, tá? E assim, agradecer por todas as informações que foram compartilhadas. Hoje a gente falou sobre essa priorização aí do Moscou, e aí a Ana Luísa até vieram, porque eu falei assim, olha, tem um negócio que bacana, que vai servir para projeto também, que o Alex comentou, e que a gente vai conseguir se organizar de uma forma diferente nesse projeto robusto que a gente tem, que entende que é tão importante. Então, acho que as informações foram muito relevantes, isso vai facilitar todos os próximos passos que a gente tem aí com o board que a gente já criou, com todas as atividades que estão mapeadas lá, para a gente conseguir organizar isso e priorizar de uma forma diferente. Então, obrigada, gratidão aí a você, Alex.
Obrigado, Júnior, pelo carinho de me tolerar até quando você não precisa. É um Oh, toque fora da empresa. imagina! Tava no mudo. Mas, gente, aproveitando aqui a dúvida que a Mari trouxe no chat, ela perguntou se a apresentação aqui vai ser compartilhada, porque ela chegou um pouquinho tarde. Mas para ela e para quem não conseguiu acompanhar todo o episódio, a gente vai estar disponibilizando essa gravação lá no YouTube, tá bom? Então, acredito que amanhã já esteja disponível. Eu vou compartilhar lá na comunidade, mas aí, se vocês quiserem revisitar todo o conteúdo, vai estar por lá e também alguns episódios antigos para vocês assistirem. Mas foi muito bom esse episódio, Alex. Aprendi muita coisa nova. Muito obrigada. É muito bom aprender de uma pessoa que vive no dia a dia o que está falando, né? Então, dá para ver que a pessoa realmente entende ali do assunto. Muita coisa realmente nova para mim, então não vou conseguir trazer nenhuma dúvida, porque eu até preciso estudar um pouquinho mais, aproveitar ali os cursos da UARI. Mas realmente, muitíssimo obrigada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre o tema, sobre alguma coisa do evento? Enfim, fiquem à vontade para perguntar. Deixei o espaço aberto aí para vocês compartilharem o LinkedIn. Alex, se você quiser compartilhar também, pode ficar à vontade. Compartilhar sua newsletter. Fiquem à vontade, gente. Eu tenho só uma dúvida, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim, Samuel, pode perguntar. Não, eu só queria, na verdade, entender o contexto da live, porque assim, eu sigo o Alex no LinkedIn, e aí ele Aham. postou esse, né, que ia ter essa palestra hoje e tal, mas está ocorrendo outras lives, outros encontros como esse, é porque eu vi que ele postou, eu já fiz a inscrição e aí tô aqui, mas eu não sei Ah, qual que é o legal. contexto, se tá tendo algumas outras lives, enfim, só para eu ficar por dentro, entendeu? Perfeito, Samuel. Então, essa live é do Aori Talks, da nossa plataforma aqui de ensino online. Então, não sei se você conhece a Aori, mas a gente tem diversos cursos Sim, tanto na. conheço. Então, daí a gente tem esses vários cursos e também esse evento que é da nossa comunidade. Agora a gente está abrindo para o público geral, né? Então, o Alex trouxe você aqui, eu acho que deve ter mais alguém que veio através dele. Mas quinzenalmente acontece os Aori Talks e aí a gente tem temas variados, às vezes é só sobre uma vertente, às vezes é sobre carreira. Então, semana passada a gente falou muito sobre liderança, mas sempre tem algum tema interessante, a gente sempre vai divulgando ali no LinkedIn da Aori, nas redes sociais, dentro da comunidade, sempre tem coisa nova acontecendo. Então, é importante ficar de olho aí nas nossas redes sociais para vocês terem acesso a esse evento, que é bem exclusivo mesmo, é uma coisa para agregar em toda a jornada de vocês aqui dentro. Eu espero que vocês estejam gostando. Joia, perfeito. Gostei muito e pode deixar, vou ficar bem ligadinho para não perder nenhuma outra. Perfeito. Mas, gente, foi isso hoje. Opa, o Felipe tem outra dúvida. Vamos lá, pode falar, Felipe. Opa, boa tarde, melhor, boa noite, vocês me ouvem? Sim, ouvimos sim. Ah, boa. O Alex trouxe a visão de produtos aqui, né, uma vez que ele conceitua como uma descrição de futuro, né, que se pretende criar, e que o produto ele vem com essa visão de comunicar o que se pretende atingir. E junto a isso, é ideal e importante que a gente possa perceber que a visão de documentação de produto, ela apoia todo o processo de identificar a jornada desse produto, né, de onde ele veio, onde o produto está e para onde ele vai. E assim como é importante todo esse processo, esse rito de documentação, fortalecer a cultura de documentação de produtos, motiva para além do alcance da estratégia, perpassar todas as cadeias de valor de um produto, né? E assim ele torná-lo sólido, acompanhando desde a ideação até a entrega. Arrasou. Quer falar alguma coisa sobre, Alex? Pô, só um complemento, acho que ele mandou bem demais. Concordo com a documentação, assim, pessoa de produto tem como uma daquelas obrigações ser organizada. E aí a documentação são artefatos. Então, não se cria cultura se a gente não tiver artefatos. E essas coisas documentadas vão servir para que a gente possa compartilhar com as pessoas. E de uma maneira, às vezes, mais passiva e outras vezes mais proativa. Mas é super importante a gente cuidar disso.
Boa. Mais alguém com dúvida? Eu acho que eu vi uma mãozinha levantada, mas sumiu aqui. Não, mais ninguém? Então, fechou, pessoal. Foi isso. Esse é o primeiro Hora e Talk que a gente vai disponibilizar certificado de presença, tá? Então, se vocês quiserem postar ali no LinkedIn ou certificado para horas complementares, quem está fazendo alguma graduação, a gente vai entregar para vocês na próxima semana. Então, fiquem de olho ali pelos e-mails. Muito obrigada novamente, todo mundo, pela participação. Hoje está bem friozinho, né? Acho que todo mundo queria estar na cama, então muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi muito especial estar aqui com vocês. E, Alex, muito obrigada por estar compartilhando todo esse ensinamento. E a gente se vê pela comunidade, pessoal. Um beijo e boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. E Boa noite, se pessoal. vocês forem alunos da UARI, tem a parte de mentorias lá, quiser estender esse papo, me procurem. E a gente segue a conversa por lá também. Exatamente. Aproveitem todos os mentores, toda a plataforma, que tem muita coisa nova acontecendo e vai ajudar muito vocês em toda a trajetória. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.